Bom dia, meus amados irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Embora a situação em que nós estamos vivendo, esse problema da pandemia que parece que não acaba, mas eu espero que vocês que estão nos ouvindo, todos os seus familiares possam estar bem, mesmo com as dificuldades. Nós sabemos e reconhecemos que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que não esquece de nós. Ele mesmo, na sua palavra, diz que ele não dá uma luta, uma dor, um sofrimento que nós não possamos suportar. Antes, com aqueles problemas, com as dificuldades, ele também dá o escape. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este momento em que nós estamos nos reunidos para juntos estudarmos mais uma vez a tua santa palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que há de ouvir esta palavra, que possa servir de uma palavra de conforto, de reforço, uma palavra de orientação e uma palavra que venha diretamente do Senhor. Fica com cada irmão, com cada pessoa e usa, Senhor, minha vida como canal de bênção, como instrumento do Senhor para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Vocês me conhecem, eu sou a Tereza Brás, sou professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas, uma das classes da Escola Bíblica Dominical. No domingo passado nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Já falamos, mas repetimos para nós nos localizarmos o que é que nós estamos estudando. E nós vimos no domingo passado que João ele apareceu ali no deserto, chamando o povo para o arrependimento, e também ele estava batizando. E ali ele batizou muitas pessoas. Só que o batismo de João era na água, foi um batismo assim exterior e visível. Mas também nós vimos sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. E também falamos no momento que Jesus batizou-se, que João Batista batizou Jesus. E o batismo de Jesus, então, simbolizava a sua morte, sepultamento, a sua ressurreição e ascensão. Assim como nós também, quando nós recebemos Jesus pela fé, nós somos batizados e imergidos na água, como um testemunho de que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje nós vamos continuar estudando no capítulo 4 e nesse capítulo nós vamos ver então sobre a tentação de Jesus, sobre o ministério de Jesus ali na Galileia e o chamado dos seus primeiros discípulos para servirem, para estarem com ele. Então nós vamos ver primeiramente no capítulo 4, de 1 a 11, que vai tratar então sobre a tentação de Jesus. Nós vemos que tanto Marcos também, lá no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele registra esse momento do batismo de Jesus, e ele fala que isso foi logo após o batismo de Jesus, que Jesus foi então levado para o deserto para ser tentado. O Espírito o impeliu para o deserto. E Jesus esteve ali entre as feras. Marcos faz esta distinção, faz esta palavra de Marcos, né? E também lá em Lucas 4, de 1 a 13, nós encontramos novamente a tentação de Jesus, que define ali da ordem apresentada em Mateus, pois Lucas ele começa com a tentação de Jesus relacionada ao corpo e depois a alma e em terceiro lugar ao espírito, ao passo que Mateus ele vai apresentar na primeira tentação o corpo, né? A tentação do corpo, depois do espírito e por último da alma. Mas por que a Bíblia registra essa tentação de Jesus? Por que Jesus foi tentado? Primeiro, Jesus foi tentado para demonstrar a todos a sua capacidade eficiente para executar a obra para a qual ele foi enviado ao mundo.
A obra que Jesus veio fazer aqui no mundo é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Em segundo lugar, Jesus foi tentado. Ele estava diante de uma prova. A tentação de Jesus foi uma prova. E o diabo o atraiu para o pecado. O diabo levou Jesus tentou Jesus para ver se Jesus ia pecar. Mas Jesus, nós sabemos que ele não pecou. Ele não conheceu o pecado e nele não existe pecado. Nós encontramos isso lá em 2 Coríntios 5, 21, também em 1 Pedro 2, 22, 1 João 3, versículo 5. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia subir ao céu, porque no céu não entra pecado, embora o pecado tenha se, vamos dizer, iniciado no céu. Os anjos de Deus ali, eles pecaram e Deus os expulsou ali da sua presença, porque no céu não pode existir pecado. Jesus não poderia pecar, porque se ele pecasse, como ele iria perdoar o pecado da humanidade? Como um pecador pode perdoar o pecado de outro pecador? Então Jesus, já vimos que ele nasceu de uma mulher virgem, de uma mulher pura, de uma mulher, embora pecadora, mas uma mulher que agradou ao coração do Pai. Uma mulher que procurou estar sempre em comunhão com o Pai. Então Jesus nasceu dessa mulher virgem e ele não pecou, porque ele veio para libertar a raça humana da escravidão do pecado. Uma terceira razão por que Jesus foi tentado é porque tudo estava no plano do Pai. Era o projeto de Deus que seu filho passasse por essa prova. Veja que nos 3 evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles escrevem que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E Lucas ainda observa que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para passar pela prova, essa grande prova que nós vamos ver mais à frente, que foi manifestada em 3 esferas da sua vida. Ali foi uma escola de preparação para o Messias. Foi a primeira experiência, mas ele foi aprovado, porque ele usou como defesa a arma poderosa de Deus, que é a palavra de Deus. Vocês podem observar nos 3 evangelhos que ele diz, está escrito, aqui mesmo em Mateus, onde nós estamos estudando. Se você verificar no capítulo 4, nos versos 4, 7 e 10, você vê que está escrito assim. Jesus respondendo disse, está escrito. Então, ele usou a palavra de Deus como arma para vencer as investidas de Satanás na sua tentação. Essa tentação de Jesus por Satanás foi com o objetivo de que Satanás queria desviar Jesus da obediência ao Pai e à sua palavra. Mas Jesus foi então, ele obedeceu a palavra do Pai com toda a perfeição. E assim, Satanás perdeu essa derrota porque ele não conseguiu fazer com que Jesus desobedecesse ao Pai. Satanás, ao tentá-lo, apresentou 3 situações que o homem mais necessita, que o homem mais deseja. Vejamos então quais foram estas situações. A primeira situação está relacionada ao corpo físico, à alimentação. É a primeira necessidade do homem, vamos assim dizer, humanamente falando. Ninguém vive muito tempo sem se alimentar. E se nós não nos alimentamos, nós vamos ter problemas na nossa saúde também. Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E ele ficou com fome. Claro, todos nós ficaríamos com fome. E para Satanás era uma ótima oportunidade. Satanás, eu acredito que ele pensou, é agora que eu vou derrotar o Messias, o rei que veio para reinar. Mas não foi assim.
Para Satanás, então, foi uma ótima oportunidade. Ele sabia que Jesus estava com fome e que ali tinha aquelas pedras. E então ele, para provar o Filho de Deus, ele pede para o Filho de Deus transformar aquelas pedras em pães. Bom, já que você é filho de Deus, você tem poder, então, você está com fome, então transforma essas pedras em pães. Creio que Satanás ele estava certíssimo de que Jesus mostraria ali o seu poder miraculoso para saciar a sua fome, transformando aquelas pedras em pães. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus estava cheio do Espírito Santo. A palavra do Pai estava na sua vida, fluindo perfeitamente. E então, Jesus responde a Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Apenas um detalhe, vamos pensar. Jesus estava 40 dias, 40 noites com fome. E o número 40 quer dizer completo nas Escrituras. E ele é usado com frequência em muitas situações para tratar de uma prova ou então de um teste na vida da pessoa. Foi o que aconteceu então com Jesus nesse texto aqui. Jesus foi colocado 40 dias e 40 noites. Jesus então para esse número 40 como sendo um completo, nós percebemos que Jesus estava completo. 40 dias e 40 noites sem comer. O tempo completo. A segunda situação da tentação de Jesus, ela está relacionada à posição social do homem. Aquilo que faz bem para a alma do homem. Todo homem gosta de fama, de riqueza, de poder, de aventuras, de prestígio. E então, essa tentação de Satanás, essa segunda situação levou Jesus ao pináculo do templo ali em Jerusalém, ao ponto mais alto do templo. E novamente, Satanás lança o desafio sobre a autoridade e poder de Jesus, já que Jesus é o Filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Mateus 4:6 está escrito isso. Novamente Jesus teve a chance, a oportunidade de mostrar o seu poder, a sua fama, o seu prestígio. Ele poderia muito bem lançar-se dali de cima e cair inteirinho, ileso, ali sem nenhum problema. Mas Jesus abriu mão de tudo isso para cumprir o propósito para o qual ele veio, o propósito do Pai. Ele veio para ser o libertador do povo. E ali na cruz, então, ele mostraria o seu poder, a sua proeza sensacional e extraordinária do seu grande poder, quando ele esteve ali suportando a cruz pela humanidade. Se Jesus agisse e atendesse aos apelos de Satanás, ele estaria fora da vontade do Pai, mas ele venceu mais esta prova com as armas do Pai, com a palavra de Deus. A terceira situação, a terceira provação de Jesus está relacionada com a necessidade religiosa do homem. Todo homem é religioso. Com o seu espírito, quer encontrar-se com alguém, com um espírito maior. Então, todo homem é religioso. O homem se apoia muito na religião para obter conhecimento, obter vantagem, sucesso. E então, Satanás, já que Jesus é rei, o Messias, então ele oferece todos os reinos do mundo, incluindo também toda a glória do mundo. Olha que proposta então interessante para um rei que tinha acabado de chegar. Todos os reinos do mundo. Mas Satanás queria isso porque ele queria que Jesus o adorasse. Ele estava furioso porque Jesus não lhe prestava adoração. Ele diz assim lá no versículo 8: tudo isso, o reino do mundo, todas estas coisas, eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus é Deus. E Jesus sabia que os reinos do mundo
Era o plano e a proposta do Pai. Um dia esse reino será dele, ou já é dele, né? Como nós já vimos lá a princípio, existem várias fases desse reino. Haverá um momento em que Jesus há de reinar, sim, aqui sobre a terra, sobre todas as coisas. Hoje, ele está reinando no coração daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Lá em Apocalipse 11, versículo 15, nós lemos que o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Este momento ainda vai chegar, em que o reino do Senhor será de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Se o reino dele fosse daqui, ele não estaria aqui. Jesus não estava preocupado com o reino material, com as coisas materiais, mas sim com as coisas espirituais. Ele estava preocupado em reinar espiritualmente em cada coração. Satanás estava oferecendo a Jesus uma coisa que já é de Jesus. O reino de Jesus, o reino é de Jesus, mas Jesus sabia que antes do rei, antes dele ocupar o trono, ele precisava passar pela cruz. Em tudo isso, nós percebemos que Satanás queria adoração para si. Satanás estava preocupado com a adoração de Jesus a ele. Jesus, mais uma vez, utiliza a palavra do Pai e ele fala para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito. Lá no versículo 10, novamente, Jesus fala isso que está escrito. Jesus venceu mais esta prova. E então, chegaram os anjos para o servirem. Vale a pena, meus queridos, nós obedecermos a palavra de Deus, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, os anjos vêm e nos servem, nos cercam com grande amor e com grande paciência conosco, nos aceita ali para estar conosco, para nos ajudar. Nessas tentações de Jesus, Satanás, ele usa conosco praticamente as mesmas estratégias. Se nós pararmos e voltarmos lá atrás, no Éden, quando ele tentou Eva, em Gênesis, no capítulo 6, vocês vão perceber que ali, quando Jesus tentou a primeira criação, Satanás disse para Eva que a árvore era boa para se comer. Então, como nós vimos aqui, Jesus estava com fome, a alimentação seria então a primeira necessidade dele. Lá no Éden, Satanás falou para Eva que a árvore era boa para se comer. Depois, Satanás falou para Eva que a árvore era agradável aos olhos, ou seja, a riqueza, fama, poder. E é o que nós vimos também na segunda tentação de Jesus, no segundo momento da tentação de Jesus. E em terceiro lugar, Satanás fala para Eva que era desejável para dar entendimento e conhecimento, sucesso, vantagens para Eva e Adão. Veja que Satanás também usou dessa mesma estratégia para com Jesus Cristo. Vocês vão conhecer, quando lá no Éden, Satanás falou para Eva, vocês vão conhecer como Deus, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ficar famosos, mas o representante da primeira criação, ele sucumbiu, porque ele usou de forma errada a arma, o poder que ele poderia utilizar para para vencer a tentação de Satanás. Nós percebemos que Eva, ela trocou, ela mudou aquilo que Deus havia dito para ela. Então ela errou, ela não soube usar corretamente a palavra de Deus. É preciso então estudar a palavra de Deus para nós podermos usar corretamente a palavra de Deus. Então o primeiro homem sucumbiu, mas o segundo homem, o representante do segundo Adão, o pai da nova criação, ele foi aprovado, porque ele soube usar corretamente a arma que ele tinha na mão e no seu coração. E Jesus então foi aprovado ali nessa primeira prova, nessa tentação. Jesus, ele tinha duas opções: obedecer ao Pai ou obedecer ao diabo.
A nós também é assim. Nós temos duas opções. Ou nós optamos em conhecer a Bíblia, em buscar na palavra de Deus e termos a resposta certa na hora certa, ou então nós deixamos de estudar a palavra de Deus e aí nós podemos ser vencidos pelo nosso inimigo. A Bíblia sempre menciona a questão da escolha. Em vários lugares da Bíblia nós encontramos para nós escolhermos, por exemplo, escolhe a morte ou a vida, escolhe o bem ou o mal. Jesus, ele obedeceu ao Pai e a sua prioridade, o seu foco em fazer a vontade do Pai e buscar, era de salvar e buscar aquele que se havia perdido. E ele assim obedeceu ao Pai e ele foi então até a cruz para cumprir esse propósito do Pai. A fome era a primeira necessidade de Jesus, mas a fome ficou para segundo plano e os anjos vieram e lhe serviram. Jesus tinha algo mais importante a realizar e ele então dispensou a necessidade física para atender a necessidade espiritual, que para ele era mais importante. Nós vamos ver também em Mateus agora 4, de 12 a 25, quando Jesus então convoca os seus primeiros discípulos. Com a tentação que nós vimos, que acabamos de estudar, aprendemos que o diabo ele pode atacar os que são controlados pelo Espírito Santo, pois vimos que Jesus estava controlado pelo Espírito Santo e que ele foi conduzido ao deserto por Satanás. Nós também, mesmo estando cheios do Espírito Santo, podemos ser tentados por Satanás, mas ele não terá poder sobre nós se nós o resistirmos e se nós enfrentarmos ele com a palavra do Pai, como Jesus fez. Por isso, então, vamos cada vez mais estudar a palavra, buscar conhecer a palavra do Pai, para com a autoridade do Senhor nós vencermos Satanás. Jesus venceu e ele também nos capacita para nós vencermos. Jesus venceu e por isso ele continuou seu ministério judaico. E agora, nesse capítulo 4 aqui, nós vamos ver então o início do ministério de Jesus. Ele começou ali na Galileia. E nós lemos em Mateus 4:12 que Jesus ouviu que João, seu precursor, havia sido preso por Herodes. Jesus percebeu que a situação dele ali não era boa. Se prenderam então o seu precursor, se o rejeitaram, que foi João Batista, né? Também poderiam rejeitá-lo, mas mesmo assim, Jesus foi pregar aos gentios. O ministério de Jesus ali na Galileia durou cerca de 1 ano e Mateus não registra todo o ministério de Jesus ali na Galileia. Por exemplo, em João 2, de 1 a 12, João escreve que Jesus transformou a água em vinho. Também em Mateus, em João, nós encontramos no capítulo 2, de 35 a 51, que está registrado quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos para a conversão. Nós vemos também lá em João a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então nós vemos várias conversas de Jesus, que foi também na Galileia, mas que Mateus não registra. Logo ali no início, nessa primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. Aqui em Mateus 4, nós vamos encontrar, então, logo no início ali do ministério de Jesus, ele chamando os seus primeiros discípulos para serem seus auxiliares. João chamou os seus discípulos, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou esse grupo, para que eles fossem, então, se convertesse a Jesus Cristo. Aqui em Mateus, Jesus chama esses homens que eram pescadores, pescavam ali no mar da Galileia, para que eles fossem então seus auxiliares, que eles o servissem, que eles o ajudassem. Como falamos, Pedro e André, eles
formavam então a primeira dupla. Eles pescavam, estavam pescando, e Jesus os chamou para serem pescadores de homem. E eles formaram então a primeira dupla de Jesus, que Jesus chamou. Depois nós vemos a segunda dupla, que foi Tiago e João. Eles estavam consertando a rede e estavam ali também no mar da Galileia. Eu acho interessante que os dois primeiros, a primeira dupla, né, Pedro e André, eles estavam ali pescando e Jesus os chamou para serem pescadores de homem. E os outros dois, a segunda dupla, Tiago e João, Jesus chamou porque eles estavam consertando a rede. Interessante, porque eu fiquei pensando, a rede também pode se romper, pode estragar e precisa de alguém para consertar. Nós lemos lá em João, capítulo 21, que Pedro e os demais apóstolos, eles estavam juntos, e aí então Pedro falou assim, eu vou pescar. Os demais também falaram também, nós vamos pescar com vocês. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, aliás, estava aqui na terra ainda, e então Pedro falou, eu vou pescar. E aí os outros falaram, eu vou também. E ali eles estavam pescando e eles não pegaram nada. De repente, Jesus chegou e ordenou para eles lançarem a rede novamente. Eles ficaram surpresos, mas eles lançaram a rede e pegaram tanto peixe e aquela rede não se rompeu. Está registrado lá que eram 153 grandes peixes e aquela rede não se rompeu. Então, ela pode se romper, mas quanto mais peixes maior, nós pudermos pescar para o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que ela não vai se romper. Porém, se romper, nós temos aqueles também que consertam a rede. É interessante que essas duas duplas, ao serem chamados por Jesus, imediatamente eles deixaram a rede, deixaram o barco, deixaram seu pai, o serviço que eles tinham possivelmente era o ganha-pão deles. Eles deixaram tudo e imediatamente seguiram a Jesus. E eles deixaram sobre a vida deles, sobre o senhorio de Cristo. Esses 4 pescadores tornaram-se figuras chaves e fundamentais na evangelização do mundo. Se eles tivessem permanecido com a rede, com os peixes, nós não teríamos ouvido falar deles. Mas como sempre nós falamos, Deus tem um plano maravilhoso e a cada tempo ele vai desenvolvendo o seu plano. E aí então, aqueles 4 homens, e depois Jesus foi chamando outros homens, eles puderam então servir ao Senhor, servir ao Mestre ali no início na Galileia. Outro detalhe que nós podemos perceber aqui, que está escrito que imediatamente quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Muitas vezes nós sentimos que Deus nos chama para fazer algum tipo de serviço. E aí então nós colocamos desculpas, nós falamos que não podemos. Aqueles 4 homens, eu acredito que eles eram assim de certa forma rudes, né? A Bíblia mesma fala em determinados lugares que eles eram indoutos, eles eram incultos. Mas quando o mestre chamou, eles não se preocuparam. O que eles poderiam fazer? O que é que nós vamos fazer? O que é pescar homens? Nós sabemos pescar peixes, mas o que é que nós vamos fazer? Mas quando Deus chama, nós podemos entregar a Ele a nossa vida, porque Ele capacita. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés, quando Deus chamou para que ele fosse libertar o povo das mãos de Faraó, Moisés apresentou 1000 desculpas, apresentou muitas desculpas ali. Eu creio que vocês já leram, vocês conhecem. Mas Deus disse para ele, vai porque eu tenho te posto como Deus a Faraó. E Arão falará por vocês, por você. Vocês podem pesquisar depois lá no capítulo 4 e 7 de Êxodo, o chamado de Moisés. Deus então ele nos chama muitas vezes para um ministério. E nós podemos estar certo que Ele mesmo vai nos capacitar. Então vemos que quando Jesus começou seu ministério ali na Galileia, Ele chamou esses homens rudes, mas eles foram capacitados. E foi ali que começou então a se desenvolver o Evangelho. Nós vamos ver mais para frente também aqui em Mateus, como o Evangelho foi crescendo, o Evangelho foi se propagando. Eles começaram ali na Galileia, pois Jesus pregava
ali na Galiléia, ele percorria toda aquela região da Síria, Decápolis, Jerusalém, toda aquela região da Judéia, pregando nas sinagogas e ensinando ali o povo, ensinando os seus discípulos que ele chamou para esse ministério. A gente percebe que o ministério de Jesus era triplo. No versículo 23, por exemplo, está escrito que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava os doentes de várias doenças, os atormentados, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos. Então, ele começou seu ministério ali, com esses três propósitos, vamos assim dizer, de ensinar na sinagoga. O ensino é muito importante. E ele pregava o evangelho do reino. E ele também curava os enfermos. A fama de Jesus correu ali entre os judeus e também entre os gentios. Mesmo que os judeus e os gentios fossem apenas para buscar uma bênção, mas eles corriam atrás de Jesus. Talvez até os doentes que eram curados ali, poucos doentes tinha ali, porque Jesus disse que ele curava de todas as doenças, né? Então, o início do ministério de Jesus se deu ali na Galiléia, mas ele percorria todas as regiões. E eu posso me lembrar também que lá em Atos 1, versículo 8, está escrito para quando os discípulos perguntaram quando que seria instaurado o reino aqui na terra. Jesus falou, não vos pertence saber. Ide, portanto, por toda a terra, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, e pregue o evangelho até os confins da terra. E foi isso que então esses 4 primeiros discípulos, depois vieram os outros, que eles fizeram pregando o evangelho. E hoje é a nossa responsabilidade pregar o evangelho, anunciar esse evangelho salvador de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e no próximo domingo nós continuaremos, tá bom? Um bom domingo para todos.